Ele vem. Graças e paz, querido, querida. Louvado seja Deus por mais um dia. Voltando à nossa série, Porcos na Sala. Glória a Deus. Vamos para o segundo capítulo, Nossos Inimigos Espirituais. Louvado seja Deus que o Senhor tem dado o discernimento para estarmos mergulhando nesse livro. Eu quero compartilhar um pouco com você sobre o capítulo 6 de Efésios, o verso 10 e o 12, que fala, quanto mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus para poder estar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra a carne, contra o sangue, mas contra principados, potestados, dominadores do mal e forças espirituais nas regiões celestiais. E nós queremos dividir esse capítulo 2 em 2 dias. Nós queremos falar hoje um pouco sobre principados e potestades e amanhã falar sobre os dominadores do mal e as forças espirituais do mal, para que não fique assim algo muito longo para nós. Amém? E a palavra do Senhor, ela é maravilhosa, e ela usa assim uma analogia sobre luta, quando ela se refere ao combate espiritual contra Satanás e os seus demônios, Então, luta é a palavra mais certa que nós encontramos para usar como analogia, porque ela indica, a luta indica o quê? Um combate corpo a corpo, e é isso que nós temos todos os dias, lutamos corpo a corpo espiritualmente com as trevas, E louvado seja Deus que somos vitoriosos, queridos. E assim, eu quero compartilhar contigo algo sobre a luta e os métodos que Satanás ele usa, E muitas vezes ele usa a pressão, ele trabalha sobre a pressão, São métodos táticos de pressão sobre a vida do cristão, E é um método usado por ele é muito estratégico, ele estuda estrategicamente cada um dos seres humanos para atacar no ponto certo, sabe? E ele impõe a pressão principalmente na área emocional de um ser humano, Ele usa a área emocional, os seus pensamentos, suas emoções, as suas decisões nos seus corpos. Então, assim, é uma estratégia, uma tática dele, que ele usa muitas vezes para derrotar o cristão. Mas louvado seja Deus que o apóstolo nos deixou essa carta. A carta, Efésios, nos deixando as armas espirituais. Mas o que eu quero falar um pouco com você é para que você entenda exatamente o que é o principado, o que é uma potestade. Porque as armas espirituais nós temos. E nós vamos ver no próximo capítulo, que ele vai falar sobre o combate. Combata o bom combate. Mas hoje eu quero te falar sobre o que seja o principado, o que seja essa potestade, para você entender um pouco no reino espiritual o significado disso. Primeira coisa, o principado. A palavra grega para principado é archas. Esta palavra é usada para descrever uma série de coisas, tipo como líderes, como governos. Ela indica um principado, é um governo bem organizado, é uma liderança bem organizada, são reis bem organizados. Ela quer nos mostrar, que o reino satânico ele está muito bem organizado e que existe um chefe sobre ele que se chama Satanás. Ele é o chefe daquele reino e sobre o seu domínio existe uma fila de espíritos imundos, mas em altas posições, e cada um deles tem uma patente diferente, cada um deles tem, vamos dizer assim, um serviço específico para fazer na terra, sabe, queridos? E assim nós vemos a palavra principado significa o território ou jurisdição de um príncipe ou um país que dá título a um príncipe. Ou seja, assim nós vemos estes espíritos reinantes, eles estão designados para o quê? Para tomar conta
da região, da nação, da cidade. É tanto que você vê esse exemplo lá em Daniel, capítulo 10, quando você vê Daniel esperando a resposta de oração, né? E a palavra de Deus diz que o príncipe da Pérsia atravessa na região celeste, lutando com o anjo do Senhor, e a gente sabe que esta luta, se ela fosse com o ser humano, ela não seria possível vencer, porque existe uma força sobrenatural sobre esses seres demoníacos, sabe? Nem o príncipe humano, ele poderia resistir a isso. Se fosse uma pessoa também, não poderia resistir ao mensageiro celeste, mas só uma força sobrenatural que atravessou. E foi exatamente o príncipe da Pérsia, esse principado. Então está muito claro nesta palavra, ela nos deixa muito claro que há espíritos demoníacos reinando sobre a direção de Satanás, nas nações, na cidade, nos lares, nas igrejas, com uma autoridade específica sobre isso, queridos. Então, quando nós vemos problemas infestando as igrejas, problemas infestando os lares, problemas infestando as nações e a cidade, pode ter certeza que ali existe um principado comandado por Satanás, com a autoridade de Satanás para destruir aquele ambiente. E ele vai buscar exatamente o ponto fraco daquele lugar, daquela igreja, daquele lar, daquela nação. Sabe, queridos? Então, assim, os seus movimentos são um só alvo. E o único alvo dele é o mal. Mas vamos falar um pouco também sobre potestades, né? Na palavra potestades no grego significa exousias, que traduzida quer dizer autoridades, principados e potestades, autoridades, governo e autoridades. Esta palavra ela nos mostra que os demônios eles são colocados sobre várias áreas territoriais e eles têm autoridades para cumprir qualquer das ordens que ele venha a receber. Quando ele sai, né, da presença de Satanás, ele já vai com as ordens dadas. Olha, é isso que você vai fazer. Ele já vem com toda a autoridade. É delegado sobre ele esta autoridade. Sabe? Então, querido, veja com quem você está lutando. Quando o apóstolo Paulo diz que não é contra a carne, não é contra o sangue, é contra principados e potestades treinados, cheios de autoridade. E não é uma autoridade humana, é autoridade sobrenatural. E entende, querido, soldado, mas em tudo isso, o soldado cristão, que sou eu e que é você, sabe? Nós não precisamos desanimar e nem temer, sabe? Porque quando nós sabemos que nós enfrentamos essa autoridade delegada por Satanás, nós entendemos e temos a posse da palavra que diz que a mim, a você foi dado uma autoridade maior ainda, glória a Deus, e ela está revestida pela autoridade no nome de Jesus, o nome poderoso que sobre todo nome. Está lá escrito na palavra, Marcos 16, 17. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Glória a Deus. Em meu nome, em nome de Jesus, nós expeliremos demônio. Nós pisaremos na cabeça da serpente. E esse versículo nos diz, né, que os que creem têm autoridade maior do que as autoridades dos demônios. E os demônios são obrigados a se render na autoridade de Jesus Cristo. Então eu vou ficar por aqui, né? Principados e potestades. Principados, não é? Que significa uma organização satânica, e principados, né, que significa autoridades delegadas por Satanás. Mas nós temos um Deus poderoso, nós temos um amado Jesus Cristo que nos deu todo o poder. Então, querido, querida, não temas, porque o Senhor nos deu toda a autoridade. Em nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus
Por isso eu encerro esta série hoje, este capítulo não, esta série, né, dessa parte, em Atos 1:8, que diz: recebereis poder. Você já recebeu esse poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serei minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em Judeia e a Samaria, até os confins da terra. Louvado seja Deus. Amanhã nós estamos retornando, né, falando sobre os dominadores do mal, certo? Dominadores do mal, que é o terceiro, e o quarto, as forças espirituais. Tá? Não perca, esta série está maravilhosa. E no terceiro capítulo, ele vai nos levar a combater o bom combate. Glória a Deus. Aí nós vamos falar sobre a batalha no lar, sobre a batalha na igreja, sobre coisas maravilhosas, a batalha na comunidade, no país. Ele vai nos dar, né, estratégias e armas espirituais para combatermos. Mas até lá, saiba que você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo.